Veja no ICL Notícias, segunda edição. Guerra deflagrada. Em novo dia de queda nas bolsas, China responde e também vai taxar produtos dos Estados Unidos. Deu bug na extrema-direita. Bolsonaristas defendem tarifaço de Trump e racham PL. Campanha antecipada. Que cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade. Muito atrás de Lula nas pesquisas. Ronaldo Caiado lança a pré-candidatura à presidência. Goiás que hoje se une aos baianos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV do Rio Grande do Sul. Nossa formação de sexta-feira, o nosso sextou está completo. Chico Sá, Juliano Medeiros, boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juliano. Boa tarde. Que bom, mais uma sexta-feira com vocês. E que semaninha, hein? É uma sexta depois do terremoto, que ainda tá, vamos dizer assim, reverberando. Quase acabaram agora com o mundo, mas parece que chegaremos ao sábado tranquilamente. Começaremos um novo mundo no sábado, com né, resposta da China e tudo, né? Exatamente. E diz que vai responder com 34% Sim. de reciprocidade, vamos dizer assim. Depois a gente vai entender se pode aumentar, se vai permanecer em 34%, mas fato é que respondeu, A né? partir de segunda, né? Acho que a China entra na jogada com esses 34 aí. Sem contar a bolsa despencando ainda, né, Bolsa Juliano? despencando, queda do dólar, que também impacta o comércio internacional. Pode ser até que favoravelmente ao Brasil, que estava passando por um ciclo de desvalorização do real já prolongado de vários anos. Muita coisa pode acontecer, Gabriela. É isso. Daqui a pouco a Cris Serra e o Luiz Nassif vão conversar com a gente a respeito disso. E acho que vale a pena a gente começar falando que esse terremoto do tarifaço atingiu muito diretamente a extrema-direita brasileira. A gente tem informação aqui de como isso repercutiu nos bastidores ali do PL, o partido do Bolsonaro, que inicialmente já apareceu assim que o tarifaço, né, ou o Dia da Libertação, que chamou o Donald Trump, que ele anunciou que ia fazer isso, o Bolsonaro já saiu em defesa do Trump. E uma parte do PL é mais fiel a Bolsonaro, só que outra é mais fiel ao bolso e ao agro. É isso. Tem uma divisão muito clara hoje, Gabriela, Chico, Sá, nossa audiência do ICL, que é uma visão mais pragmática de quem quer se reeleger ano que vem, de quem não quer ficar com a fatura de ter prejudicado o agronegócio, a indústria brasileira, gerado desemprego, de alguma forma se colocado contra os interesses nacionais, e um setor mais ideológico, mais duro, que não esconde que a sua estratégia é quanto pior, melhor. Quanto mais desemprego, quanto mais inflação nos alimentos, quanto mais dificuldades o Brasil enfrentar, melhor, porque isso cria as condições para que o bolsonarismo chegue competitivo nas eleições do ano que vem. Então tem uma divisão de pragmatismo e ideologia, né? Inclusive, essa divisão pode chegar, inclusive, Gabriela, até 2026, porque uma parte da turma não vai aceitar a tática do Bolsonaro de ficar como pré-candidato mesmo depois que estiver atrás das grades. Então, é uma divisão e essa divisão se expressou lá na votação de quarta-feira, lá na Câmara dos Deputados. Ficou evidente que havia um setor que estava descontente de votar a favor do projeto da Tereza Cristina, que veio do Senado Federal, um projeto que foi pensado para responder ao Carrefour, lá atrás, quando o Carrefour ameaçou não comprar carne brasileira, que acabou sendo agora desengavetado na Câmara dos Deputados, exatamente para poder responder uma resposta do governo. Foi desengavetado pelo governo e pelo Centrão, e o bolsonarismo ficou sambando, não queria votar no projeto da bolsonarista Tereza Cristina, que veio do Senado, mas acabou votando porque sentiu nas redes sociais, nas pesquisas de opinião, que ia ficar com um tremendo de um passivo caso não votasse a favor. Acabou votando, votação simbólica no finalzinho da quarta-feira, né, mas obstruiu por várias horas a votação, tentou impedir a votação, tentou derrubar a sessão, não conseguiu.
Rio, ao final, se rendeu e votou a favor para não ficar lá o registro, mas todo mundo sabe que o bolsonarismo tentou sabotar o projeto de reciprocidade, ou seja, impor aos Estados Unidos os mesmos 10% de taxas que eles impuseram ao Brasil. E chama mais uma vez a atenção para o quanto vamos dizer assim, eles se dizem patriotas, só que está cada vez mais escancarado, né? Qual que é? Essa é a sinuca de bico deles, né? Somos patriotas, mas somos a favor do Trump e dos Estados Unidos e de taxar o Brasil. E como ficarão nossos amigos que vendem a carne, nossos amigos do agro, que financiaram, inclusive, a nossa tentativa de golpe? Estão numa sinuca sem fim, mas rachado, né? Você pega muitos deputados já chamaram a atenção ali. Não, tudo bem, somos patriotas, mas tem que ser patriota a favor do Brasil. Não dá para ser patriota a favor do Trump nessa hora. Aí alguns já tiraram o bonezinho, menos o Tarcísio de Freitas em São Paulo, não é responsável, é o governador do estado, digamos, o estado mais prejudicado com esses 10%. Até agora, esse não tirou o bonezinho do Trump que ele colocou. Mas está ignorando, né? Não tirou o boné, mas também não está se pronunciando. Está na moita, né? Está fazendo a egípcia, como dizem. Isso, a pêssega. Está fazendo a pêssega. Fazendo a pêssega total lá à sombra dos bandeirantes. Exatamente, mas também não se pronunciou. O Bolsonaro já foi lá e defendeu, quer dizer... Não tem essa coisa de patriota, coisa nenhuma. Aí é o medo do Tarcísio, como ele está sequestrado pelo bolsonarismo, até abril pelo menos, quando ele vai decidir se é candidato ou não, ele não pode desagradar essa turma em momento algum. Não é? Em momento algum ele pode desagradar. Então ele está nesse silêncio, nessa covardia silenciosa, aí, lá naquela sombra gigante do Palácio dos Bandeirantes. E confesso que teve até, desculpa, Gabriela, e confesso que teve até algumas cenas no plenário da Câmara quarta-feira, eu acompanhei a sessão toda, algumas cenas, no mínimo, curiosas. Contar, né? Por favor, você é testemunha ocular da história. Curiosas de deputados do nosso campo, do campo democrático, da base de apoio do governo Lula, defendendo o agronegócio fervorosamente. Foi uma união muito improvável. Muito improvável. E deputados bolsonaristas, ao contrário, dizendo, não, o agronegócio é nosso, tirem as mãos do agronegócio. E também dizendo, a gente não pode ser a favor da lei da reciprocidade, porque senão vai enfraquecer a oposição ao Lula. Né? Também teve essa ideia ali. E curioso também, porque na terça-feira, olha como a política tem coisas que são realmente deliciosas. Na terça-feira, acabou a sessão mais cedo e ficou a chamada sessão de debates. Quando acabam as deliberações, não tem mais votação e ficam os deputados só parlando lá, os parlamentares ficam parlando na tribuna. Ficou 2 horas na terça-feira à noite, só o bolsonarismo na tribuna. Me chamou a atenção negativamente. Ficaram 2 horas falando de PL da anistia, falando da Débora do Batom, atacando o governo e a esquerda ausente praticamente do plenário. Aquilo causou uma impressão muito ruim. No dia seguinte, depois dessa votação, foi o contrário. Depois da vitória do governo, o bolsonarismo desapareceu e foi uma sequência de 2 horas de deputados da base do governo celebrando a vitória sobre o bolsonarismo. Ficou uma pequena mudança pontual da conjuntura pode alterar toda a dinâmica, né, do parlamento brasileiro, né? Impressionante. Nossa, é muito interessante. Chico, a gente estava tanto falando aqui do posicionamento do Bolsonaro, acho que vale a pena a gente trazer aqui o que ele colocou na rede social dele. Sim, importantíssimo. Depois que o Trump anunciou o tarifaço na quarta-feira, o Bolsonaro foi correndo para a rede social, mas não foi para defender o Brasil, não, foi para defender o Trump. Ele disse o seguinte: a única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos é o governo Lula extinguir a mentalidade socialista que impõe grandes tarifas aos produtos americanos, inviabilizando o povo brasileiro de ter acesso a produtos de qualidade mais baratos. O presidente Donald Trump está apenas protegendo o seu país deste vírus socialista. Dobrar a aposta e escalar a crise com o nosso segundo maior parceiro comercial não é uma resposta sábia. São tantas camadas aqui nesse tweet, né? Enfim, não é mais tweet, mas enfim, nesse posicionamento do Bolsonaro nas redes, que é até difícil de saber por onde começar, mas claramente eu imagino ali os embaixadores, né, o pessoal do corpo do Itamaraty, que se esforçou tanto para conseguir chegar ali nos 10%, lendo uma coisa como essa, né, de que, na verdade, o Brasil
tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos. É realmente impressionante, né? E a gente vê do que a gente se livrou, né, pessoal? Eu fico pensando quando acontece uma coisa como essa. Eu lembro, por exemplo, quando o conflito no Oriente Médio foi escalando e a resposta de Israel se tornou mesmo um genocídio contra o povo palestino, o que o Bolsonaro estaria dizendo? Defendendo o massacre, defendendo a morte, né? Eu fico imaginando como é que o Bolsonaro Aliás, foi nesse momento que correram lá, volto ao Tarcísio de Freitas, correram o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, que hoje lançou a candidatura, e fazem uma foto ali, aquele retrato ao lado do Netanyahu, no momento que ele estava sendo mais açougueiro possível. Exatamente, né? Então eu fico imaginando o que seria, quer dizer, o Brasil estaria vendendo armas para Israel, estaria junto, mandando soldados para morrer na faixa de Gaza e para matar principalmente palestinos, quer dizer, porque é um nível de sabugismo, é um nível de subserviência ao que tem de pior. Quer dizer, o Netanyahu hoje não pode pisar na maioria dos países do mundo, está com mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, e essa é a grande referência do Bolsonaro. O Trump está se tornando um pária internacional, ninguém mais quer conversa. Os Estados Unidos votam sozinhos resoluções na ONU, porque ninguém quer votar com os Estados Unidos mais. Outro dia votaram contra, Gabriela, uma resolução que falava sobre a importância das políticas de combate à violência contra as mulheres. Os Estados Unidos foi o único país do planeta que votou contra. Até os países mais reacionários, aquelas dinastias do Oriente Médio, né, a dinastia Bin Salman, da Arábia Saudita e outros, votaram a favor. Então, quer dizer, ninguém quer estar perto do Trump, ninguém quer estar perto do Milei, que é visto pelo mundo inteiro como um doido, ninguém quer estar perto do Netanyahu, que é visto pelo mundo inteiro como um genocida, e são esses os caras que o Bolsonaro admira. Imagina se o Bolsonaro fosse presidente do Brasil. Meu Deus, imagina se a extrema-direita ganha no Brasil de novo. Você falou do Milei, porque agora, a tomar pelo um grande fato dessa semana aqui no ICL, que foi a revelação daquela reunião do senador Ciro Nogueira com a turma da Faria Lima, a tomar pela plataforma que é lançada ali, pelo complô que é feito ali, não tem mais essa assim, de submeter Petrobras a Congresso, nada. Vão passar igual o Milei está passando, igual o Trump está fazendo. É privatização na primeira semana de governo. O Ciro Nogueira, ele cita o Milei como modelo para o Brasil no futuro próximo. Então, acho que com uma extrema-direita de volta ao Brasil, não é mais Bolsonaro naquele ritmo de Paulo Guedes. Agora seria, ou o Tarcísio, seria vender tudo, torrar na bacia das almas, não fica nada. E eu estou particularmente revoltado essa semana, Chico, porque foi uma semana, para quem vive aqui em São Paulo, como é o nosso caso, eu até listei algumas coisas que saíram de dados e informações essa semana. Do governo Tarcísio, tá? Nós tivemos essa semana explosão de casos de mortes violentas de crianças e adolescentes por intervenções da PM, quer dizer, nunca se matou tanta criança e adolescente pela PM de São Paulo. Claro que a gente sabe que é uma minoria, a maioria dos trabalhadores da Polícia Militar são gente séria, honesta, correta, mas tem uma minoria que está sendo estimulada por um discurso de ódio e violência. Privatização de 143 escolas públicas. Eu lembro, Chico, quando eu comecei minha militância no movimento estudantil, falar de privatizar a escola era um sacrilégio. Parava tudo, né? Parava tudo. tudo. Fazer um parêntese, porque você comentou a respeito da letalidade. O secretário de Segurança de São Paulo está de olho no Senado, né? Já até se filiou ao PP essa semana. Então é gravíssimo. Candidatíssimo. Aliás, essa matança na verdade, é a atração eleitoral que ele tem para mostrar aos eleitores no próximo ano. Essa é a vitrine eleitoral dele. Estamos matando e tudo que encontra pela frente, criança, adolescente. Essa é a jogada, é o marketing eleitoral dele, infelizmente. O Bukele brasileiro. Aí tem mais, 80 novos pedágios em rodovias estaduais, 80. Você que gosta de votar na extrema-direita, então vai pesar no seu bolso, meu amigo, porque eu sei que aqui não tem ninguém que gosta de votar na extrema-direita assistindo o ICL, porque a turma gosta de ver Jovem Pan. Mas olha só, vai aumentar no bolso de todo mundo. 80 novos pedágios, sendo vários deles, Chico Sá, dentro de perímetro urbano. Dentro da sua cidade você vai pagar pedágio. Aí nós temos, já aconteceu, a maior empresa de águas das Américas, que é a Sabesp, entregue a preço de banana, e esse fiasco permanente que é um governador que apoia o Trump, que apoia o Milei, que apoia esse retrocesso todo. Imagina, e tem gente que fala que é um bolsonarista moderado. Meu Deus do céu. Pois e aí chamou atenção mais uma vez para aquilo que o Chico Sá disse, né? Vai continuar apoiando, porque assim, se não se manifestou, para mim, continua apoiando. Usou o boné do Trump, então Tarcísio, governador de São Paulo, continua apoiando o tarifaço do Trump. E
é uma das maiores e mais fortes economias do Brasil. Então... Diretamente afetada. Desde da taxação do aço, que São Paulo já entrou na jogada. São Paulo, Minas Gerais, tem uma parte do Ceará também, que tem aço por lá. Mas o governador de Minas e de São Paulo, o Zema e o Tarcísio, silêncio absoluto. Nem para sair numa defesa que fosse uma defesa tímida do empresariado de São Paulo, nada. Absolutamente nada, né? É sinal de que eles pretendem fazer a mesma coisa se tiverem a oportunidade de voltar. Sim. Não vão voltar, mas se tiverem, vão querer fazer a mesma coisa. Porque não é exatamente um protecionismo, né? A ideia de protecionismo é a ideia de que você atua para preservar a sua indústria nacional e etc. Não é isso que essa turma está fazendo. Essa turma, na verdade, no estado de São Paulo, está vendendo patrimônio público a preço de banana, muitas vezes para empresas que têm sede no exterior, né, com participação acionária majoritária de estrangeiros. Então não é que eu estou vendendo aqui a empresa pública, que é ineficiente, para que o setor privado brasileiro venha. Tudo empresas estrangeiras. Ou que você está vendendo para alguém que já cuidou de água no mundo. Não, eu vou vendendo para a Equatorial, junto com fundos de investimento, ganhadores de dinheiro. É isso. Nada a ver com água, nem com meio ambiente, nem com o fim do mundo agora que a gente está vivendo, nada. Você vendeu para um fundo de investimento aquela água, a água do povo de São Paulo. Por décadas São Paulo construiu isso. É entregue para essa gente. Não. Sabe, grupos desconhecidos, aventureiros, compraram a Sabesp ali barato também. É desastre total. A turma da Zona Sul de São Paulo já está tomando água quase lama. Tem fotos e mais fotos aí em jornal com a água que está saindo na torneira do pessoal da Zona Sul de São Paulo. E é só o começo. É só o começo. Gente, eu posso aqui trazer uma notícia que acabou de sair? Opa! E aí a gente volta para falar sobre aquele PL da lei da reciprocidade e que tem relação com o tarifaço do Trump. A gente teve um pronunciamento do vice-presidente Geraldo Alckmin a respeito disso, dizendo que o governo federal não pretende retalhar os Estados Unidos usando esse projeto de lei, olha só, sobre aquela imposição de tarifas de 10%, né, que foi determinada do governo Donald Trump aos produtos brasileiros, informação que saiu aqui no blog do Magno, do Metrópolis. A gente então tem uma aspa muito simples do Geraldo Alckmin, mas que diz bastante coisa. Ele foi perguntado, e aí, o governo vai usar? E ele disse: não pretendemos usar. Ele é bom dizer, né, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, está muito ligado, esteve nessas discussões junto com o corpo do Itamaraty. A gente falou a respeito disso, né, sobre como fez essa discussão aqui no N2, sobre como, na verdade, o Brasil saiu ganhando nessa história toda, né, em relação aos outros países. E depois dessa discussão, a balança que se fez foi, bom, no fim das contas, não foi uma retaliação como a gente esperava, foi menor do que a gente esperava. Sim, mas muito obra da diplomacia, né? Isso. Conversa ali, conversa. Mais uma vez estão apostando nisso, em conversa de Itamaraty, e não usar o que foi aprovado agora no Congresso essa semana. Está lá, se precisar, acho que vai ser usada, mas ainda não. E você percebe, Chico, Gabriela, como que essa ideologização que o bolsonarismo faz é um pouco estúpida, porque a tarifa de 10% que o Trump aplicou ao Brasil, um governo de centro-esquerda, a Colômbia, um governo de esquerda, ao Chile, um governo de centro-esquerda, é a mesma que ele aplicou a governos governados por países conservadores. Né? Aqui na América a Argentina mesmo, tomou os mesmos 10%. Os mesmos 10%. Então, o bolsonarismo toma, viu só... E essa fala do Bolsonaro que você mencionou, né, Gabi? Esse tweet, esse X do Bolsonaro que você mencionou, fala isso. Quer dizer, a culpa é da política socialista do Brasil. Fala bobagem, meu amigo. O Milei, seu querido amigo Milei, recebeu os mesmos 10% no Brasil. Quero dizer que se ele, Bolsonaro, fosse presidente, isso não estaria acontecendo. Se eu não tivesse bloqueado pelo Bolsonaro, eu ia lá responder, viu? É quem me bloqueou há muito tempo. Sorte a sua. Mas falando dessas respostas, né, à extrema-direita e como isso está sendo um terremoto para a extrema-direita também, eu acho que vale lembrar que em breve a gente vai ter mais um ato da extrema-direita, que dessa vez vai ser aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente tem as imagens dessa convocação, usando imagens de alguns presos do 8 de janeiro. Claro, a gente não poderia esperar diferente. Está sendo a principal, né, o principal símbolo dessa manifestação está sendo a cabeleireira Débora.
utilizando a imagem dela como macho, como se ela fosse uma presa política. Então a gente está vendo aí as imagens da convocação. Mas a que eu acho mais curiosa para a gente comentar aqui é a convocação do Eduardo Bolsonaro, gente, que está lá nos Estados Unidos. Porque ele aparece, ele tem muitos elementos dessa convocação do Eduardo Bolsonaro. Tem a bandeira dos Estados Unidos atrás, ele está usando um coletinho, né, que é muito utilizado numa certa... Obrigada. Eu ia dizer, numa certa avenida de São Paulo. É o gado e os bois. É, isso. E aí a gente tem também ali, se você reparar, está escrito Colômbia, quer dizer, da Universidade de Colômbia, o colete do Eduardo Bolsonaro. Que curioso, né? Eu achei que a universidade só tinha comunista, né? Só tinha formação de comunista. Pois é, ele está se aliando à turma da Colômbia, que está sofrendo com o Trump. Que está sendo retalhado. Está quebrando o pau lá. Ele nem tem noção do que está fazendo. Mas, gente, o cara, numa hora dessa, vai para frente de uma bandeira dos Estados Unidos. Convocar a manifestação no Brasil é muito vira-lata, né? É um capacho, né? É um capacho, né? No mesmo dia, aqui em São Paulo, também dia 6, acho que não vai ter não tem uma razão para nos preocupar, até para não desestimular quem vai participar. Mas no dia 6 acontece aqui a Marcha do Silêncio, né, que é uma manifestação que é feita para lembrar os mortos e desaparecidos da ditadura militar brasileira. Esse ano sai do DOI-CODE aqui na Rua Tutóia. Essa sim, uma manifestação legítima. Né, e que fala da história do Brasil, digna dos brasileiros e brasileiras fazerem. Sai do DOI-CODE, quem conhece aqui São Paulo sabe que a Rua Tutóia fica relativamente próxima do Parque do Ibirapuera e vai até o Parque do Ibirapuera, onde tem lá o monumento aos presos políticos, mortos e desaparecidos. É uma caminhada relativamente curta, a marcha costuma ser feita em silêncio. Agora, tem um dado importante para a gente mencionar, tá? A Prefeitura de São Paulo tem uma lei municipal do hoje deputado Donato, do PT, na época vereador, uma lei que foi aprovada em 2023, que incluiu a Marcha do Silêncio no calendário oficial da cidade de São Paulo. E por conta disso, a prefeitura todos os anos oferece uma estrutura mínima para a marcha, banheiros químicos, água, monta um palco para que a marcha seja concluída, para a parte, né? Porque faz parte do calendário oficial de São Paulo, aprovado por uma lei. Pois bem, este ano, Ricardo Nunes, revelando definitivamente o seu completo bolsonarismo, né, sua subserviência ao bolsonarismo, retirou o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos à marcha. Não vai ter nada, a turma que vai fazer a manifestação vai fazer por conta própria, e nós vamos fazer, estaremos lá. Quem está nos assistindo e é de São Paulo, esteja lá domingo, 3 da tarde, na Rua Tutóia, para que a gente faça essa homenagem tão importante aos presos, torturados e desaparecidos políticos do Brasil. Importantíssimo. Eu só queria aqui fazer uma observação, que muita gente no chat está avisando que Colômbia é uma marca de roupas de inverno pesado. Eu achei que você soubesse, eu achei que você estava tirando um sarro, mas é um bom sarro. Aí muita gente está falando aqui, olha, gente, eu acho que vocês sabem, vocês estão fazendo ironia, mas tem muita gente avisando aqui no chat. Sim, gente, a Colômbia é uma marca de roupa, mas eu achei que fosse a universidade mesmo. Mas eu estou avisando aqui o chat. Estou avisando aqui, é o nosso chat. Eu também fui enganado por Gabriela Varela. Olha só, então, bom, feito aqui o convite, que eu acho muito importante, essa sim é uma manifestação que eu acho importantíssima e que a gente tem todo ano para lembrar, a gente não pode esquecer. Sim. Eu acho que vale a pena a gente também olhar o contexto político. Você trouxe aqui um bastidor muito importante da anistia no Congresso, de como o bolsonarismo está apelando para as ruas no momento que o projeto partiu ali no Congresso, né? Está patinando, na verdade, não está partindo, ele ainda está patinando, vamos dizer, nessa... A marca de roupa é Colombo, não? Não, Colômbia. Colombo também tem, mas é uma também loja brasileira. Outra marca, né? A brasileira. A marca brasileira. Mas é Colômbia mesmo a marca. É uma que é muito usada para esquiar, para essas coisas. Não, tem uma marca popular que é Colombo, eu achei que era. Não, Colombo a gente consegue comprar. Compra na boa. Eu parei na Colombo. Colômbia daí. É acessível pra gente. Mas desculpa, vamos seguir. Não, imagina, isso é muito válido. Agora, falando a respeito disso, Juliana, acho que você pode ajudar a gente a entender também, porque os líderes partidários, eles não aderiram muito a esse requerimento de urgência do projeto de anistia, né? Você já explicou essa história. Só que o PL, ele está tentando agora fazer um trabalho de corpo a corpo, né? Porque precisa das assinaturas ali, são 257, né? E o líder do PL, o Sóstenes, ele diz que tem 163. E foi o mesmo Sóstenes que abriu a possibilidade de cada um votar como quis, apesar da pressão do Bolsonaro por outro lado. Então, nesse contexto todo, tem o Eduardo Bolsonaro
ele querendo atingir o presidente da Câmara. Não por acaso, né? Mas o que ele falou sobre o presidente da Câmara? Acho que vale a pena a gente trazer aqui. Por favor. Vamos lá. Ele disse o seguinte, ele comparou o presidente da Câmara, o Hugo Motta, a um esquerdista do PSOL. Ele deu uma entrevista para a Rádio Ouro Verde. Acho que o Juliano vai poder ajudar a gente a entender essa história. Ele, abre aspas, ele, Hugo Motta, tem falado basicamente igual a um esquerdista do PSOL, falando que é contra a anistia, democracia e aquelas questões todas que estamos acostumados a ouvir da boca de Lula e dos puxadinhos do PT. Ele não estava muito acostumado a ver um presidente da Câmara que tivesse, talvez, ali... Não é um alinhamento completo, porque com certeza não, ele está alinhado com o Centrão, mas que tem algum tipo de diálogo com o governo, né? Com a base do governo. Ele está se referindo, provavelmente, Gabi, ao ato de posse, né? Quando teve a eleição para a presidência da Câmara, que, aliás, o partido dele votou no Hugo Motta, tá? O Hugo Motta não foi o candidato do PSOL. Quero dizer a você que está assistindo, o PSOL teve candidato próprio à presidência da Câmara, que foi o pastor Henrique Vieira. O PL do Eduardo Bolsonaro, e talvez o próprio, não sei porque o voto é secreto, o PL votou no Hugo Motta, meu amigo, mas logo no ato de posse, quando ele assume a presidência da Câmara, ele levanta, pega a Constituição Federal e menciona a frase clássica do Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição em 88, dia 10 de outubro de 88, né? Nós temos ódio e nojo à ditadura militar, né? Então isso tudo certamente deve ter mexido com o Dudu Bananinha, né? Agora, é óbvio que esse processo está indo bem pior do que eles imaginavam, viu, Gabi? Porque, de fato, o bolsonarismo achava que, porque é verdade, o bolsonarismo tem aí uma base popular, social, que tem peso eleitoral importante, e achou que isso ia acabar empurrando o Centrão para essa aventura. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o ano acabou de começar. Os deputados do Centrão, daqui um ano, Chico Sá, estão começando a organizar suas campanhas de reeleição. Você acha que eles vão perder os primeiros meses do último ano legislativo inteiro, porque ano que vem, lá para junho, julho, ninguém mais vai na Câmara, todo mundo vai começar suas campanhas eleitorais. Vai perder o último ano em que eles podem votar leis, em que eles podem aparecer, em que eles podem ir lá para as comissões de educação, agricultura, saúde, falar dos seus projetos, fazer proselitismo, votando anistia. Que interessa a uma pessoa. A uma pessoa. É só demais, é muita ao Bolsonaro e nada mais, né? Do bolsonarismo achar que isso vai pautar a Câmara. E quando teve a votação da urgência deste projeto de lei da reciprocidade, eles pagaram para ver. E deu 490. Ou seja, o bolsonarismo duro hoje na Câmara, 93, está em 93 isso aí, deputados. Né? Não passa de 100. Esse é o tamanho deles, o que é uma ótima notícia para quem estava dizendo que o bolsonarismo tinha, claro, que tinha 200 votos, né, que o bolsonarismo tinha aí, estava... quem sabe, às portas de votar o projeto, eles vão ter que ralar muito se quiserem botar esse projeto para votar. Muito bom. Eu quero também trazer aqui, Chico, já que a gente está falando de direita, de um certo candidato, pré-candidato à presidência, né? Rolou hoje com muitas coisas interessantes para a gente analisar dessa pré-candidatura à presidência. Ele é um desses que está ali, vamos dizer, nessa direita rachada que quer a presidência em 2026. Só que o Ronaldo Caiado é o menos popular dentre todos eles, né? Pelo menos nas intenções de voto, se estivesse acontecendo agora. Ele é o menos conhecido, está também lançando a pré-candidatura logo depois que União Brasil foi alvo da Polícia Federal numa operação. Então, é um contexto um pouco complicado para o Ronaldo Caiado, né? Mas lançou a pré-candidatura hoje pela União Brasil, em Salvador. Estava lá o ACM Neto, o vice-presidente do União Brasil, também ex-prefeito de Salvador, então a gente está vendo as imagens aí. E eu vou falar das ausências também, não só de quem estava lá. Quem não estava, o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, não foi. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também não foi. Sabe quem também não marcou presença? O cantor Gustavo Lima. Lembra da história? Porque ele ia ser vice do... Acho que já largou para vice, não deu as caras lá. Mas ele começou, quando ele se apresenta como possível vice do Caiado, voltou uma onda de denúncias, inclusive ligação com organizações criminosas, a questão das betes, veio um festival e eu acho que ele disse, olha, se eu me meto com política, eu vou levar a minha carreira de artística também para o lixo. Então acho que ele preferiu pular fora e não aparecer hoje na Bahia. Mas o curioso, eu falei em lixo aqui, mas eles foram para a terra do rei do lixo, que é a denúncia mais forte que a gente teve nos últimos 6 meses. Isso.
que é uma máfia ligada ao orçamento secreto e etc., da Bahia, muito ligada ao ACM Neto. Tem o Guilherme Amado chegou a publicar uma foto do ACM Neto num cassino Punta del Este, no Uruguai, com o Rei do Lixo. O Rei do Lixo. Então, não é assim, um dia o ACM Neto ouviu falar que tem um Rei do Lixo na Bahia. Não. Frequenta a mesma roleta. Então, aí eles resolvem lançar lá, a União do Brasil. O próprio Alcolumbre, tem funcionários da Alcolumbre que estariam muito envolvidos nesse escândalo. Assessores do Senado. Então, não é bom mexer nessa coisa. Bahia, União, Brasil, não é. Eles foram para o lugar errado, no sentido dessa ligação com esse escândalo. É uma péssima escolha. Claro que Salvador é o melhor lugar do mundo, não tô. É outra história. Não para eles, talvez, não para a pré-candidatura do. Que lugar maravilhoso. E numa sexta-feira, imagina. Final de tarde, final da manhã, aquele almoço em Salvador. Pô, é o melhor lugar do mundo para estar numa sexta-feira. Mas não para o partido do Ronaldo Caiado. Foram comer ali depois. Porque a Bahia vai uni-los ao baita escândalo do Rei do Lixo. E mais, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Pelo que eu ouvi em Brasília essa semana, eu tô virando jornalista, fazendo apurações. É mais fácil Felipe Neto ser presidente da República, melhor, ser candidato a presidente, que nem partido tem, do que o Ronaldo Caiado, viu? Aliás, porque no União Brasil parece que não tem ninguém além do Caiado e do ACM Neto querendo essa candidatura. Viu? Aliás, o André Nunes aqui no nosso chat pergunta, o Caiado deixou de ser inelegível? Não, continua inelegível, só para fazer esse parênteses aqui. Agora, Sérgio Moro estava lá, né? Sérgio Moro estava lá. Olha só que presença. Meu Deus do céu. Aliás, ele até rogou uma praga contra o PT. A gente tem esse vídeo aqui. Vamos, por favor. Olha, esse é um grande dia. A gente está vendo o governo Lula derreteu, ele acabou. Não tem projeto para o país. A economia está se deteriorando e agora a gente ainda vai ter os desafios internacionais. Inflação alta, juros elevadíssimos, a dívida pública e privada das famílias crescendo. E nós temos aí que, em 26, aglutinar todos os candidatos aí da campo da direita, da centro-direita, para que nós derrotemos sem dó o PT. O país não aguenta mais 4 anos desse desgoverno. Será que o governo Lula acabou que nem quando... Ele e o Ciro Nogueira, né? Com a mesma profecia, o PT Mas que acabou... nem na época da Lava Jato, que ele estava... Ele também achava que tinha eliminado o PT definitivamente quando prende o Lula sem prova alguma. Ele achou que tinha acabado. Não acabou. Agora ele está anunciando a segunda morte do Lula em pouco tempo. Bom, se depender dele, da primeira vez não funcionou, né? Agora principalmente. Não, ele estava falando no palanque lá na Bahia e o Caiado tirando umas selfies lá, não estava nem ouvindo. Ninguém tem a menor consideração por esse sujeito. Ele perdeu toda e qualquer moral. Juiz comprado, que combina com o procurador a sentença. Que moral esse juiz vai ter? Acho interessante a autoestima, né? Ainda acha que tá podendo e etc. Um juiz brasileiro. Agora, tem uma coisa que também chama muita atenção, né? O prazer na cara do Sérgio Moro ao mencionar as ameaças que rondam o Brasil. Claro que há, como qualquer país do mundo que está no meio dessa confusão toda, ele fala juros altos, inflação, e ele vai ficando, torcendo, né? Animado para que o país entre numa crise, para que as pessoas passem fome, né? Esse é o projeto dessa turma. Quanto pior, melhor. É o Corvo de Maringá. É Maringá a terra dele? Corvo, É Maringá mesmo? Maringá. O Corvo de Maringá. Olha, por essa eu não esperava, assim, ouvir. Bom, mas está sempre surpreendendo, né? Tem sempre uma novidade. Falou, Goiás é Bahia, hoje Goiás é a Bahia é Goiás. Coitados dos brasileiros, cara. Não vou comentar nada. Todo respeito a Goiás, mas não façam isso. Por favor. Olha, Juliana, com essa que a gente vai se despedir de você hoje. Tá? Peço desculpas pela deselegância, mas infelizmente hoje a gente vai se despedir de você. Querida. Foi um prazer, porque... O Rodrigo Viana entra respirando aliviado, ufa. Dar lugar a um dos maiores jornalistas do Brasil é uma honra. Eu, mero analista político, dando lugar a você, por favor. Tinha que ter essa garoto. Eu vou dizer o seguinte, tem que vir alguém falar bem do Caiado. Vocês estão falando muito mal do Caiado. Ainda bem que chegou o representante da UNR. Do Moro também.
Abram a Jurubeba aí depois, viu? Abraço. Ô, garoto. Obrigado. Chico Sá tá sempre incumbido de fazer essa missão. A gente te livrou, hein, Rodrigo, de assistir ao vídeo. Do Moro? Isso. Eu assisti no ICL Urgente também. A gente fica sempre emocionado de ver o Moro falando, né? E essa candidatura retumbante da direita, né? Direito Não, eu achei engraçado que o pessoal do ICL Urgente colocou assim: Caiado, um novo nome para a direita. E aí, Chico, eu lembro que em 89... Eu lembro até do aquele cavalo branco. Gigo, era o homem do cavalo branco. Ele fazia campanha, Gabi. Na campanha, a Gabi acho que não tinha nem... Não, a Gabi estava nem nos planos. Tava nos planos. Eu estudei, hein? Não, mas ela sabe do assunto. Em 89... O Caiado foi candidato da UDR. Era o candidato da UDR. E aparecendo um cavalo branco lá que o Lula tirava um sarro dele e tal. Então ele não é novo coisa nenhuma. Ele é um velhíssimo candidato da direita ruralista. Sem contar a história dos Caiado em Goiás, né, gente? Nossa! Pelo amor de Deus. O pai dele, o avô já eram políticos. Dinastia Caiado. Eu fui uma vez ao estádio Serra Dourada e tem uma placa lá de um dos Caiado lá. Então tem 50 anos pelo menos. O novo Caiado. Né? Dinastia caiadista. Vamos voltar, gente, a falar do pós-tarifaço do Donald Trump? Vamos lá. O que ele chamou de Dia da Libertação. Cris Serra está chegando para comentar com a gente as reações do mundo que tem vindo, assim, das mais diversas formas. A gente comentou agora há pouco da reação da China, a gente falou das bolsas de valores, né? Japão, Estados Unidos, Europa fechando em queda. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar a respeito disso com o Luiz Nassif, né? Que tem uma visão econômica muito importante e que vai trazer novas perspectivas aqui para a gente pensar também. Agora, tem vamos dizer assim, um aspecto dessa disputa tarifária que é a questão ambiental. A Cristina Serra é especialista nisso, né? Aliás, especialistaça. Sim. A ministra Marina Silva falou a respeito disso, criticando diretamente o Donald Trump. Vou abrir aspas para Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Ela diz o seguinte: em lugar de estar fazendo guerra uns com os outros, seja guerra bélica ou tarifária, nós deveríamos estar fazendo guerra contra a pobreza, contra a mudança do clima e contra a desertificação e perda de biodiversidade, que é isso que está ameaçando as nossas vidas, nossos sistemas produtivos, sejam eles industriais ou alimentares, né? E aí ela falou diversas coisas, que essa guerra tarifária estimula a disputa entre as nações, que impede também ações de cooperação, por exemplo, para resolver problemas muito sérios que a gente enfrenta hoje, né? Queimadas, enchentes, a gente acompanha aqui no Brasil os efeitos do aquecimento, da urgência global, né? Então, a Cristina Serra vem conversar aqui com a gente sobre esse aspecto que não está sendo muito observado, aliás, nada observado nessa história. É tão importante, né, Cris? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo e a nossa comunidade. Gabi, essa fala da Marina foi importante por vários aspectos e, sobretudo, pelo lugar onde ela fez essa fala. Ela falou sobre esse assunto na reunião dos ministros de meio ambiente dos países dos BRICS, né? O bloco que a gente sabe que é tão importante no mundo atual, porque esse é um dos eventos preparatórios, inclusive, para a COP, né? A COP não acontece, a COP 30, que vai ser em novembro, ela não vai acontecer só lá naquele momento em Belém. Ali é só o coroamento final, mas a gente tem vários eventos e conversas e tudo mais até lá. E justamente nesse momento em que está se falando, né, de todo o esforço que precisa ser feito para que se avance na COP, nessas metas de combate à urgência climática, cai essa bomba que é o tarifaço do Trump. Então, a fala dela, que você leu aí um trecho, tem dois aspectos importantes, né? Além do cenário onde ela falou, a que eu me referi. Duas coisas. Uma, o tarifaço vai drenar recursos que poderiam ser utilizados na proteção ambiental, proteção de florestas, proteção da biodiversidade, né? Que são as espécies, plantas, enfim, bichos e tudo mais, e recursos da transição energética que precisa ser feita, né, que é urgente, a gente não depender mais de combustíveis fósseis, né, e investir em novas formas de geração de energia que não emitam carbono, como é o caso dos combustíveis fósseis. Isso tudo precisa de muito dinheiro. Então, o dinheiro que os países poderiam, neste momento, direcionar para esses esforços
né, vão acabar, em função do tarifaço, né, sendo drenados para outros setores da economia pela crise que se espera que vá acontecer em função do tarifaço e dessa disputa, mais do que uma disputa, uma guerra comercial que o Trump deu início, né? Ele deu início, de fato, a uma guerra comercial. O outro aspecto também que ela menciona é que, para além da questão muito concreta dos recursos, né, e principalmente porque esses recursos precisam sair dos países ricos, principalmente para os países mais pobres fazerem essa transição energética, além disso, essa guerra comercial, o clima de disputa, ele vai totalmente na contramão do esforço gigantesco de cooperação que precisa ser feito para combater a crise do clima, né? Então, independentemente da questão concreta de recursos, que é real e muito difícil de se resolver, há também essa questão mais de fundo ético, questão ética e moral até, eu diria, que você, em vez de trabalhar pela cooperação, né, para que a gente enfrente essa ameaça gigantesca da crise climática, vai ser meio que, agora com esse tarifaço do Trump, meio que instala um clima de cada um por si, né? É disso que ela está falando e, de fato, isso é muito ruim. Ela foi muito precisa nesse momento e falar nessa reunião dos BRICS, como eu mencionei, porque é um bloco importante, a gente sabe, são 11 países, os BRICS representam 50% da população mundial, isso é muito importante de ser levado em conta, quase 40% do PIB mundial, mas a gente sabe também que há muitos interesses conflitantes dentro desse universo BRICS. Sem dúvida. Ainda mais um contexto de COP30 que o Trump está querendo esvaziar, né? E o governo dos Estados Unidos também. Falando no Trump, tem um outro caso, gente, que o Trump está agitando o noticiário, claro, desde o tarifaço, mas tem uma outra história a respeito desse assunto, que é o seguinte, acho muito interessante de trazer aqui, o anúncio do Gold Card. Você viu isso, Rodrigo? Eu vi, sim. Um cartão de ouro, o Chico Sá. É bizarrice, né? É surreal a história, mas vai permitir a compra de residência americana por 5 milhões de dólares. É basicamente... dá uns 28 milhões de reais. Pega o seu dinheiro no banco e compra logo esse cartão aí. Vou. Faz logo. Eu prefiro ir morar em Nova York do Maranhão. Só que se ganhar esse Gold Card, você vai ter que ter a imagem do Trump no primeiro plano. Deixa ali assim, a gente tem a imagem, né? Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui na tela lá. A imagem do Trump. Aí no fundo tem a Estátua da Liberdade. Enfim, e aí vai começar essa venda na semana que vem, tá? Ô Gabi, eu estava comentando mais cedo lá no ICL Urgente que os Estados Unidos se apresentaram ao mundo desde a independência, em 1776, lá, 250 anos atrás, com a ideia de liberdade, com a ideia de que o cidadão pode construir soberania, né? Na época, os Estados Unidos ficaram independentes do rei da Inglaterra, que era o personagem mais poderoso do planeta. Então, a possibilidade de que você pode construir, a partir da vontade do cidadão, uma nação, né? A partir da ideia de liberdade e tal. Se é ou não verdade, isso fica para um outro momento. Mas o fato é que isso desaparece nesse momento, quando os Estados Unidos, em vez de vender a ideia de liberdade, de democracia, estão vendendo a ideia, entre para o clube dos milionários. Só alguns, pouquíssimos. Compre o cartãozinho e entre para o clube dos milionários. É um clube dos milionários que nem é mais uma república direito, porque mistura o símbolo do país com a cara do presidente. É uma mistura completa, parece aqueles imperadores romanos na fase da decadência, né? Que nomeiam o cavalo para o Senado. É mais ou menos isso que ele está fazendo, é uma bizarrice, e é uma bizarrice que chama a atenção, mas que tem um sentido. Cris, Chico, Gabi, todas que nos acompanham e todos. O mercado lá nos Estados Unidos está desabando há 3 dias. Está em pânico. A gente está olhando a retaliação da China, a retaliação da Europa, tudo isso é importante. A Bolsa já é a maior queda desde a pandemia, equivalente à pandemia. Então, é muito grave para o público interno nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, pouquíssima gente investe na Bolsa. A verdade é essa, né? Pouca gente.
Lá nos Estados Unidos, a classe média tem o seu dinheiro na Bolsa. Exatamente, por isso que eu citei a Bolsa, porque está todo mundo lá. Então, esse contexto. O Trump está mostrando esse cartãozinho para tentar tirar a atenção do noticiário, para ganhar a atenção. Falar, não falem da Bolsa. Olha o Gold Card aqui para vocês e tal. Tentar mudar o noticiário. Mas o fato é que a popularidade dele já estava em baixa antes do tarifaço e a tendência é que continue desabando. É um momento perigoso de instabilidade. Ele vai tentar segurar no gogó, porque ele está gerando instabilidade, recessão e inflação, tudo ao mesmo tempo, Gabi. E vamos ver como é que o público interno, inclusive os republicanos, reagem a ver o seu patrimônio se desfazer na Bolsa em 3, 4 pregões. Né? É muito grave a situação. Cris, eu vou passar para você. Eu posso só trazer aqui a fala do Donald Trump na rede social dele, a Truth Social, né? Ele disse o seguinte: aos muitos investidores vindo aos Estados Unidos e investindo enormes quantidades de dinheiro, minhas políticas nunca vão mudar. Esse é um ótimo momento para ficar rico. Mais rico do que nunca antes. Quer dizer... Como, gente? Uma dissociação da realidade. Vai quebrar o império, como eles chamavam. Está quebrando a banca lá, Cris. Ele está quebrando a banca. Cris. O declínio do Império Americano, né? Total. Volto a falar do nome daquele filme que é tão feliz, tão certeiro. Olha, esse negócio, quando eu vi esse cartão do Trump, é coisa de presidente de república bananeira, de caudilho, né? De caudilho de república bananeira. O narcisismo dele não tem limites, não tem limites. Isso é coisa daqueles demagogos, assim, sabe? Em último grau. Uma confusão entre público e privado, né? Porque isso parece um cartão de crédito, uma coisa assim de negócio privado, né? Que você faz com uma empresa, sendo que é uma iniciativa do governo para atrair gente que tem muito dinheiro para abrir empresas lá nos Estados Unidos, né? É um visto especial para quem pode, claro, não só para quem tem essa quantia toda, né, mas para quem vai abrir empresa, algo assim. E investir mesmo, né, na sociedade de classes, né? Os ricos, os muito ricos, cada vez mais muito ricos, né? E o resto. Isso é o Donald Trump, isso é o Elon Musk, isso é toda aquela corriola dele que está em volta dele na Casa Branca. O que me surpreende muito, muito, eu sei que tem pouco tempo, mas é que em tão pouco tempo ele fez tanta coisa para botar esse país de pernas para o ar. Eu confesso que me surpreende muito a falta de reação da sociedade norte-americana diante desses desmandos do Trump. Se não exatamente falta de reação, eu acho que eu estou exagerando, porque a gente tem visto, por exemplo, algumas manifestações. O judiciário, evidentemente, tem tomado decisões importantes e está funcionando como uma barreira de contenção, né, um dique de contenção importante contra essa avalanche Trump. Mas eu falo da gente comum, das pessoas comuns, de irem para a rua. A gente já viu em outros momentos o vigor da sociedade civil americana nas ruas protestando contra esse tipo de desmando, né? E dessa vez, a própria reação da oposição institucional, né, do partido tradicional de oposição, no caso, quando os republicanos estão no poder, que são os democratas, uma reação também muito aquém do que eles deveriam fazer para se opor a medidas tão drásticas, né, tão violentas, né, que o Trump está tomando. E da sociedade civil americana, né? A gente tem exemplos históricos nos Estados Unidos, né, do povo na rua, né, a luta pelos direitos civis, a oposição à guerra no Vietnã, a luta contra o racismo, uma coisa mais recente, né, com aquele movimento Black Lives Matter. Então, eu confesso que eu estou surpresa com uma certa paralisia da sociedade norte-americana, e estou falando isso também porque tenho amigos lá, não só brasileiros que vivem lá, mas americanos, porque eu morei lá há algum tempo, e conversando com eles, eles me passam essa percepção mesmo
de uma paralisia, de uma falta de iniciativa. Eles não estão, a sociedade civil norte-americana não está sabendo se contrapor à violência dessas medidas, né, a intensidade com que essas medidas têm sido tomadas e a rapidez dessas medidas que o governo Trump vem tomando, e isso, para mim, de fato, é muito preocupante. Eu creio, Cris, que ainda esteja meio em pânico, meio paralisado com as medidas. Mas não vamos demorar a ter, eu acho que, manifestações, porque a sociedade norte-americana já vem de um sufoco econômico muito pesado. O Trump ganha a eleição exatamente por isso. Pela imagem, né, de que o Biden permitiu que a inflação se descontrolasse, né? Exatamente, que os empregos fossem embora e tal. Então, eu acho que não vai demorar muito. O que tem, assim, de alento, tem os comícios lá do senador, do Bernie Sanders, que já tem sido um alento ali, já tem juntado muita gente. E a justiça, né? Só que a justiça, agora, não tem mais... por exemplo, juiz de primeira instância, o Trump simplesmente não obedece mais. Tanto esses juízes tentaram e conseguiram barrar juridicamente essas deportações para El Salvador, a carnificina total mesmo. Mas quem disse que o governo está levando em conta? Passa por cima. Por isso que eu falo do medo de uma volta da extrema-direita para o Brasil, que seja meio Trump, meio Milley, e que não passe mais pela instituição. Sim, eles vão atropelar. Então você pode privatizar por uma medida provisória e não tem mais essa coisa de Congresso não, só se tiverem com o Congresso com quase 100% de deputados. Senão a coisa vai ser feita sem precisar passar por nada. Os Estados Unidos não têm considerado a primeira instância, a Argentina também assim embaixo. Quando chega na Suprema Corte, dá uma olhadinha, mas tem passado por cima, depois a gente vê. Agora, se essas medidas gerarem reação política, né, a popularidade do Trump desabando, as medidas ele está tomando para dar uma resposta para o público que votou nele, né, porque ele prometeu trazer os empregos de volta, né? Então tem que reindustrializar o país. Você cria barreiras para que, em vez de produzir na China, produza nos Estados Unidos. Isso leva 4, 5 anos para você instalar plantas novas, investimentos novos, gerar emprego novo. Então, ele vai ter um gap aí, um buraco, entre as medidas darem o efeito que ele diz que vai dar. Eu acho que não vai dar, porque pode implodir também, né? Pode implodir tudo. Então, ele vai ter que segurar no gogó e vai ter que tomar medidas de força. Esse é que é o risco. Por quê? Como não vai dar certo, vai desabar na economia, ainda não vai dar o resultado prometido para geração de emprego, ele vai ter que arrumar inimigos. E aí vai partir para cima de quem ele puder partir, usando a força militar. Esse é que é o combo perigoso. Toma as medidas, elas não dão resultado, vira desespero, aí ele vai arrumar inimigo externo, como já está. Groenlândia, vai invadir o Canadá, os Estados Unidos precisa se expandir, os nossos inimigos não deixam o resultado aparecer. É um discurso belicista, perigoso e que pode desembocar numa crise realmente sem precedentes, né? Sabe um outro aspecto que eu acho interessante dessa história, quando a gente traz esse simbolismo do cartão, do tal do Gold Card e tal, porque ele está falando, eu quero atrair os milionários, bilionários. Tem uma outra história também, que é um objetivo do Musk, né, que é a partir das ações que ele está tomando, que é aprovar uma lei para reduzir impostos de renda dos 10% mais ricos também da população. Isso foi chamado a atenção, estava lendo uma coluna do James Green, que é especialista, ele é estadunidense, radicado no Brasil, radicado no Brasil, e tem acompanhado de perto todas as políticas do Donald Trump e do Musk também, e ele chama atenção para isso na coluna dele também. Eu acho isso um aspecto importante, porque no fim das contas o Trump está falando com quem, né? É o clube dos milionários, ele tá chamando assim, quem é que tem 5 milhões para comprar, quer dizer, a pessoa, para ter um patrimônio de 5 milhões já são pouquíssimos. Agora, para ter assim sobrando, eu sou um milionário lá na Hungria, eu quero ganhar a cidadania dos Estados Unidos. Quem tem 5 mil? Quantos são? E você atrai muito, sabe o quê? Máfias internacionais. Claro, mafiosos do leste europeu, da Ásia, da América Latina, que querem comprar a cidadania dos Estados Unidos para ganhar a imunidade internacional, né? Então, isso sim, sem dúvida, Chico. É atração de máfia. Então, é a máfia do dinheiro. Mas isso é um sinal de decadência, porque em vez de você vender futuro, vender perspectiva, vender, olha, o nosso modelo é tão legal, implantem aí também, né? Que era o que eles tentavam vender.
né, da maneira que a gente conhece. Em vez disso, ele está dizendo, esquece, gente, o que vale é a grana, comprem. Vocês querem virar norte-americano? Comprem, juntem 5 milhões e venham para cá. Então é nu e cru, não tem filtro, caiu a máscara, é dinheiro puro. E isso, a médio prazo, não para em pé. Isso aí é o fim. Por isso que a partir apesar, né, do Elon Musk ele ser da África do Sul, tudo bem, porque ele é um bilionário. Ele é um bilionário. Ele é o bilionário de estimação do Donald Trump, né, Cris? E ele está fazendo um programa para atrair outros milionários brancos, que ele diz que são perseguidos pelos negros sul-africanos. Tem todo esse discurso. É extrema-direita e clube dos bilionários. É um negócio impressionante. Mas fica parecendo que para médio prazo isso não tem saída, né? É um beco sem saída. Não tem menor. Eu acho que essa é uma pergunta, Rodrigo. Esse é uma questão que a gente não tem, a gente não sabe para onde isso vai, sabe? É claro que isso, em algum momento, as medidas dele vão produzir resultado, né? Espera-se, todo mundo, os economistas todos, estão falando que os resultados serão muito ruins, né? Mesmo economistas tradicionalmente liberais, né, na economia, estão falando isso. E a grande questão mesmo diante do fracasso dessas medidas, do ponto de vista do cidadão comum, né? Porque os ricos e muito ricos estão sempre protegidos, sempre. Mas o fracasso dessas economias para o cidadão comum, primeiro, quando ele irá acontecer? Quando é que esse efeito vai ser sentido? E como é que o eleitor do Trump, esse homem comum americano que votou no Trump de fato, como é que ele vai reagir? Isso, para mim, é um enigma, sobretudo porque o Trump trabalha com símbolos, né? Com estéticas, culturalmente falando, com signos, né, que ele trabalha, que ele consegue fanatizar esse público dele, né? Uma coisa semelhante com o que a gente viu aqui no Brasil, numa escala que não é a norte-americana, porque a nossa população é menor e tudo mais, tanto é que a gente virou o jogo em 2022, né? Mas quando por tudo que eu estou acompanhando, né, eu sei que as pesquisas já dão insatisfação com as medidas econômicas, né, mas a gente precisa saber se essa insatisfação terá força suficiente para resultar, por exemplo, num processo de impeachment contra ele, né? Isso é um enigma. Ninguém sabe responder a essa questão nesse momento. E isso é muito assustador, porque o grau de incerteza sobre o que pode acontecer num país como os Estados Unidos é muito alto. Isso tem impactos no mundo inteiro, né? Mal comparando, evidentemente. A incerteza num país, por exemplo, da América Central, não vou nem falar o nome de ninguém para ninguém se sentir ofendido, mas os países da América Central são muito pequenos, é nesse sentido que eu estou falando. Lá, um país da América Central pode ficar com incerteza durante anos, que não atrapalha ninguém a não ser o próprio país. Nos Estados Unidos, não, né? Esse grau de incerteza nessa magnitude é, de fato, muito assustador para o mundo inteiro. Vamos ver até onde ele vai esticar essa corda. Cris, obrigada por hoje. A gente se vê semana que vem. Obrigado. Querida. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, querida. Agora, gente, aqui no ICL, né, diferente do Trump, a gente não quer beneficiar bilionário não, né? A gente não quer beneficiar bilionário não. Aqui não precisa ter o cartão de ouro do Trump, é isso? Não precisa, Rodrigo. Qualquer pessoa pode fazer o curso do Investidor Mestre. Não precisa do cartão de ouro, ainda mais com a cara do Donald Trump, né? Pelo amor de Deus, gente. De forma alguma. Que autoestima, né? Aliás, esse cartão, que coisa incrível. Pelo amor de Deus. É a Estátua da Liberdade e ele, como se fossem os dois símbolos dos Estados Unidos. É um negócio, assim, impressionante. Agora, fazer o dinheiro render justamente não é coisa de milionário, não é coisa de quem já sabe investir, não é coisa de quem só tem dinheiro na poupança ou quem nem tem dinheiro na poupança, né? Todo mundo pode aprender a investir. Então, eu quero falar do Investidor Mestre 2.0, das aulas que vão começar aqui. É aula base para todo mundo que quer aprender ou para quem já sabe um pouquinho e quer melhorar, enfim. O Edu tem muita experiência disso, décadas, né? Mais de 20 anos. E vai ajudar a gente nessa história. Não, eu diria que o legal do Edu Moreira é que tem gente que dá essas aulas de maneira acadêmica,
Né? Sim, agora, o Edu isso. tem a capacidade de... Ele já tem lá a ideia, a aula, o que ele ensina. Agora, ele consegue trazer esse cenário do que está acontecendo agora nos Estados Unidos e dizer como é que você sobrevive investindo no meio dessa confusão gerada pelo Trump. E sem precisar apelar para agro, por exemplo, né? Não, assim, porque eu acho que ele é capaz de ter... Ele tem a formação de alguém que entende de economia, a experiência de mercado e a visão das notícias. Ele sabe casar com o que está acontecendo agora. Então, isso que é legal. Certamente isso vai estar no programa. Ele acaba revelando muito as armadilhas para você evitar. Armadilha desde o teu gerente, que ali cordialmente te leva para uma armadilha. Cordialmente. Sabe, aquele que vai passando, aquela cordialidade, mas te leva para o buraco. Assim como os truques dos bancos também. Né? Aquele que te liga, eu tenho um fundo perfeito para o seu caso. Que na verdade é porque ele vai ganhar uma comissãozinha lá no banco e quer aplicar e você que é cliente. Mas é isso que o Edu acaba decifrando, né? Ou como, por exemplo, que que eu já ouvi muito nas aulas dele, que você pode aplicar no Tesouro Direto, por exemplo, sem passar por banco. Sim. Isso eu não sabia. Tem o site do Tesouro Direto. Aliás, tem explicações muito simples, qualquer um entende. Eu não fazia a menor ideia. Até eu. Pode. Então, são coisas para... Eu, como leigo, assim, quando eu vi a primeira aula... hoje já não sou mais leigo porque vi a primeira aula. Vi a segunda, tô longe de ser leigo. Mas essa a gente ainda não viu, né? Aí que tá o negócio. Tá e essa é no novo mundo. Isso. Com uma nova ordem, com a globalização desmantelada. Isso, porque... Por um maluco. Porque tudo que a gente ouvia falar desde o fim da União Soviética, né, dos anos 90, acabou com o Trump. Nós entramos num novo momento. O professor Leonardo Trevisan até falou no N1, né? O Trump quer acabar com o multilateralismo. Está acabando. Então, é o investidor mestre do novo tempo. Né? Você entra, coloca no QR Code aí, ou digita icln2.com.br, vai aparecer um campo, você preenche o seu e-mail. 2 segundos, gente, é muito rápido. 2 segundinhos. E aí no dia 15 de abril, na terça-feira, a equipe do ICL te avisa, vai ser hoje, 8 horas da noite. Depois do N2, né? Logo depois. Então, você faz a inscrição para que a gente avise você e você acompanha a aula do Eduardo Moreira. Vale a pena, gente. Muito bom. Garante sua vaga aí, não perde tempo, porque a longo prazo isso vale muito a pena. É um aprendizado que a gente leva para a vida toda, né? Então, não é perda de tempo, é uma coisa que a gente só tem a ganhar. Vale demais. Vale muito. Vamos nessa, então, voltar a falar dos efeitos tarifácios. Aliás, não paramos de falar, né? Porque a gente está falando do cenário agora de bolsas despencando. Que uma loucura. Ontem a gente foi dormir com o dólar baixo no Brasil. 5,60. Hoje já sobe dólar, a Europa já explode também. E a crise bateu no Brasil hoje. Pois é, a crise bateu no Brasil. O Ibovespa caiu. Ontem não, hoje já... 2,96% a bolsa caiu aqui no Brasil. Quase 3%, portanto. Né? Isso. E o dólar subiu 3,65%, fechou a R$ 5,83. Acho que... Sabe quem pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo nos mercados aí, das bolsas de valores americanas, né, que caiu, foi o pior dia desde 2020? Luiz Nassif, né, gente? Esse é referência. Vamos chamar Luiz falando Nassif. de economia do Brasil há muito tempo atrás. Boa noite, Nassif. Desde que você era criança, né? Não vou exagerar, que eu trabalhei com você, trabalhamos juntos no mesmo jornal, então não é bem assim. Nassif, só você pode ajudar a gente a entender o que aconteceu nos mercados hoje. O que aconteceu no mercado é que ninguém entendeu nada. Estou na esperança que você ajude a gente, é isso. É uma insegurança absoluta. Você pega o pessoal do agro brasileiro, daí você tem avaliações. Não, se a China retalhar os Estados Unidos, como os Estados Unidos é grande exportador de alimentos para a China, melhora para o agro brasileiro. Daí você vê que esse conjunto de tarifação para todo lado, você vai ter outros países que vão ser tarifados e outros que não são tarifados. Então você não consegue definir ainda quem ganha e quem perde. Por exemplo, você pega máquinas e equipamentos. O golpe deles, efetivamente, é o seguinte. O Musk não é um cara ligado à economia real. É um cara ligado às big techs, às loterias, a hotéis, a serviços. E ele põe a briga em cima da parte comercial, de produtos. Comércio de produtos, sabendo que é muito difícil retaliação em cima de serviços. Por exemplo, se você for retalhar agora aí o WhatsApp, suponha que tire o WhatsApp do ar. O WhatsApp tem uma função econômica aí para um grande número de pessoas, como o Instagram tem, como o Facebook tem. Se vocês repararem, tem um acúmulo, mas uma inundação
de publicidade da Starlink. Tudo quanto é site, portal, está Starlink comprando todo o espaço. Por quê? Quer criar uma massa grande de usuários aqui, porque se o governo mexe com o usuário brasileiro, né? Agora é uma coisa maluca aí, porque isso aí vai desarranjar a economia americana. Num primeiro momento, ele tem aplauso. Aí, por exemplo, você tem aplauso do... Por que a disparada de mais de 3% no dólar? Porque você tem uma parte do mercado que fala o seguinte: se vier essa tarifação, vai aumentar o preço interno nos Estados Unidos. Aumentando o preço dos produtos importados, a inflação. Daí, sendo inflação, o Federal Reserve vai ter que aumentar os juros. Se aumentar os juros, o dólar vai remunerar mais que em outros países, né? Então, tem parte do dólar vai lá para comprar títulos agora, antes que aumente. Olha, o problema todo é que vem dentro de um modelo de total... 29 vai ser pinto perto do que virou essa financiarização. Quer dizer, hoje você tem dinheiro aí circulando em criptomoeda, gente. Isso é uma maluquice. A criptomoeda não é moeda, não tem valor, é um jogo especulativo meramente. Por que eu compro aquela criptomoeda? Porque eu acho que vai aumentar a criptomoeda. E o outro fala, por que eu compro de novo? Porque eu acho que vai aumentar. Daí não encontra um comprador, a criptomoeda desce. Daí aumenta o dólar, a criptomoeda cai. É uma loucura. A criptomoeda é pior do que as bets aí. Então essa falta de regulação no mundo inteiro, em função do poder avassalador aí do mercado financeiro e do crime organizado. O maior usuário, digamos, de criptomoeda é o crime organizado. E o crime organizado emergiu aí nas últimas décadas aí como uma força financeira grandiosa. Você pega que o nosso PCC está exportando bilhões para a Europa, para Portugal, passando pela África. Você pega os traficantes da Bolívia lá fabricando submarino. Então, digamos, e daí entra essa parceria do crime organizado com o sistema financeiro. Lá atrás você acabou com os paraísos fiscais lá, fez aquele angu com paraísos fiscais. Daí o que aconteceu? A reação dessa lavagem de dinheiro foram as criptomoedas, que são quem ganha com as criptomoedas? Os bancos, os agentes financeiros e a lavagem de dinheiro. Então, digamos, isso aí é uma doença muito mais ampla que o trumperismo, né? Mas o trumperismo vem e chuta a barraca lá de uma forma inapelável. Agora, Nassif... Então você está nesse movimento, né? Pô, a Europa vai reagir contra o Trump, então deve subir as ações das empresas europeias. Sim, mas elas vão perder dinheiro porque vendem para os Estados Unidos. Como é que é? Ou seja, a marca desse momento é a instabilidade total. A instabilidade total. Que é o meme. E um cara que não tem a menor noção de como que funciona o comércio. Essas tarifas que ele impôs aí, o pessoal falou, ele usou aritmética. Quanto que aquele país tem de superávit com os Estados Unidos? Tanto, então põe tanto de tarifa. Daí você vai ver, mas esse país, parte desse superávit é venda que ele faz de equipamentos para as empresas americanas. Pega a Apple, perdeu baita valor aí por conta disso. Para as empresas americanas produzirem equipamentos. Ele não tem noção. Não. Por exemplo, ele impôs uma taxa ao México, atropelando a ALCA, que era aquele acordo de livre comércio entre México e Estados Unidos. Assim que a lógica qual é? Se eu impuser aqui uma taxa, as montadoras, em vez de produzir no México, vão produzir nos Estados Unidos. Daí, só depois que faz isso, descobre que as montadoras mandam insumos para o México, que trabalha aqueles produtos, devolve para as montadoras, e essa tarifa ia inviabilizar as montadoras. Gente, você pega um Bolsonaro, com o grau de ignorância do Bolsonaro, mas muito mais atrevido que o Bolsonaro na maior economia do mundo. É o sinal máximo da decadência de todos os Estados Unidos, né? Essa ascensão do Trump mostra que todo aquele pensamento americano, que independentemente de presidente, sempre era o mesmo. Porque você tinha o chamado Estado Profundo lá, o Departamento de Estado, todos esses departamentos aí que conduziam. Entrava um suposto liberal que nem Obama, mandava invadir países. Daí entrava um republicano e fazia um angu. Então, o Trump representa a falência, digamos, desse modelo institucional americano que marcou a democracia ocidental com todos os seus defeitos
marcou a democracia ocidental no século, né? Sem dúvida. O que ele está fazendo é uma coisa de republiqueta. Ô, Nassif, mas... Ele está retalhando universidades que não... E um ponto grave, hein? Um ponto grave. Ao lado direito do pai está o sionismo. Você vai espalhar uma onda antissemita, aí o pessoal não sabe separar o sionista do semita, pelo mundo todo. Essa censura nas universidades são os sionistas do lado dele. Não pode falar da Palestina, não pode falar de Gaza. E esse autoritarismo se reflete no Brasil, quando a CONIB vai até a PUC, pressiona a fundação lá para processar para um professor que defendeu a Palestina contra o genocídio de Israel. Ou seja, o mundo está de ponta cabeça, viu? Nossa Senhora, mas nem o Moringueira da Silva, lá, o rei do samba de breca, quer explicar isso aí. Nem o Kid Moringueira, é verdade. Eu tava lembrando daquele meme do Cebolinha, do Cascão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um corre para cá, outro corre para lá. É aquele Cebolinha perdidão, tá rolando. Tá todo mundo maluco. A turma da Mônica. Agora, Nassif, a gente comentava aqui mais cedo, né? O que significa para o investidor nos Estados Unidos quedas sucessivas da Bolsa, né? Cai 3% num dia, cai mais 3%, cai mais 3%, Standard & Poor's, S&P, a Nasdaq, todos os índices principais lá dos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, uma minoria investe na Bolsa. Nos Estados Unidos está muito mais espalhado, tem uma classe média, né, na Bolsa de Valores. Isso pode gerar no curto prazo assim um mal-estar que se espalhe pela sociedade. O Trump vai ter que tirar da cartola todas as armas da comunicação da direita para tentar evitar que isso aconteça. Eu acho que esse gold card que ele lançou hoje já é por aí. É tentar inventar assunto enquanto fica esse desmonte, né? Desbarrancou. E será que ele não previa? Isso que me chama a atenção. Ele achou que ele ia anunciar isso tudo e que não ia despencar. Ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo. Ou será que já estava previsto, vamos ter que segurar o tranco aí um mês, daqui a pouco o negócio normaliza? Porque é muito grave, né? Você ter quedas sucessivas nesse nível. Olhando mais a longo prazo, né? Tem gente que aposta que isso mobiliza a extrema-direita também. A visão dele é o seguinte: a aposentadoria dos americanos está em dois mercados, bolsa e títulos públicos. Então ele fala, a bolsa tem um contingente menor do que títulos públicos, mas tem um contingente considerável. Pô. Aqui, olha, em Príncipe Caseras, lá atrás, você tinha os pais que, para preparar o futuro dos filhos, compravam ações da Light, ações do Banco do Brasil, ações de Petrobras e tudo. Nos Estados Unidos, isso é muito amplo. Então ele acha o seguinte, não, tem um pessoal que vai perder na Bolsa, mas vai ganhar nos títulos públicos que vão aumentar os juros. É tudo conta de padeiro. Ele faz conta de padeiro para tudo. Os cálculos que ele fez aí de e o que ele não esperava a reação. Quando vem a China e truca, ele fala, a China está em pânico. Não, ele está em pânico. E aí, Nassif? Eu também queria te perguntar da China. Quer dizer, ele fala que a China está em pânico. O que ele esperava que fosse uma reação adequada? Porque ele diz... só aqui para trazer a frase exata do Donald Trump disso que você está falando, né? A China jogou errado, eles entraram em pânico, a única coisa que eles não podiam fazer é retalhar. Então, na cabeça do Donald Trump, como que a China deveria ter respondido a isso, né? Não faz sentido. Na cabeça megalomania, você pega a cabeça megalômana dele e do Musk, somam as duas. O mundo é pequeno para eles. Então ele achava que, batendo firme, a China sentaria calmamente para negociar, só que a China está se preparando para isso desde o primeiro governo Trump. O primeiro governo Trump, ela foi apanhada meio desprevenida e se preparou nesse período todo. Ela vai perder? Vai. E os Estados Unidos vão perder mais. Então, digamos, quando a China trucou, ele entrou nessa. Entrou em pânico, ela via aqui conversar. Não, conversa quem é o parceiro fraco. O Brasil tem que conversar. O Brasil não tem cacife para peitar o Trump, tem que negociar, ver aí. Inclusive a alíquota brasileira não foi das mais altas aí. Né? Mas quando a China vem... E daí o que está acontecendo? A China fechou um acordo, gente, com o Japão e com a Coreia, com o Vietnã, inimigos de seculares aí, fechou acordo. Você pega a União Europeia, eu tenho a impressão que vai esfriar essa disputa com a Rússia. A China e a Rússia estão casadas. Historicamente, aí uma luta milenar entre os dois impérios.
Então você vai ter aí uma união geral, ele está conseguindo unir o mundo inteiro contra os Estados Unidos. Eu tenho a impressão, aí é intuição só, né, que esse risco de guerra da Europa com a Rússia, aí, que foi alimentado quando ele tirou a OTAN de campo, em breve você vai ter um acordo Alemanha-Rússia aí, de ganha-ganha. A Rússia fornece o gás para a Alemanha aí, a Alemanha fornece equipamentos para a Rússia, né? É só um modelo que apodreceu, que nem a democracia americana, que permite nascer uns caras que nem esse aí, né? Terrível, terrível. Nassif, sem dúvida nenhuma, e acho que vale a pena também a gente dar uma olhada no Brasil, porque a gente tem dois cenários assim que a gente pode trazer, né? Primeiro, essa taxação em 10%, a gente já teve uma fala hoje do Geraldo Alckmin dizendo, olha, a gente não deve usar essa lei da reciprocidade que foi aprovada. E, por outro lado, muita gente também está dizendo, olha, esse foi o melhor cenário possível para o que o Brasil teve. Só que quais devem ser as consequências na prática, né? Carne, suco, café, enfim, a gente vai ter a gente pode eventualmente ganhar mercado nos Estados Unidos, a gente pode ter um aumento de preço por aqui. Como é que vai se comportar? Quais são as consequências para a gente? Ganhar mercado nos Estados Unidos? Isso. Olha, ontem eu entrevistei com um vice-presidente da Associação Brasileira do agronegócio, gente muito bem informado sobre a economia mundial, na agricultura, que é onde o Brasil é competitivo, ele não tem ideia ainda onde que a gente pode ganhar, onde a gente pode perder. E é um cara que estava, afiadíssimo, sabendo porque você vai ter um terremoto que você vai ter rearranjo de todas as economias. Rearranjos tanto na parte da oferta quanto na parte da demanda. E o resultado final é essa confusão, né? Agora, o ponto central é o seguinte, essa confusão geral é que mata, digamos, o grande poder do dólar lá, que era a previsibilidade. A partir do momento que você não tem mais previsibilidade na economia americana, e pode entrar um maluco lá e fazer uma rebordosa dessa aí, quem é que vai confiar no dólar? Então isso aí, e a China naquela visão dela, a China é craque em termos diplomáticos e tudo aí, você vê que a decisão dela veio de bate-pronto, ou seja, eles já estavam estudando isso há tempos. O chinês é lento para processo de tomada de decisão e depois toma decisões que são irreversíveis, né? Então você vai ter aí, digamos, mesmo nessa parte brasileira, vamos pegar um ponto que o Brasil ganhou uma folga aí nesses 10%. O Brasil importa etanol dos Estados Unidos. O etanol vem dos estados agrícolas, que são a base da eleição do Trump. Se o Brasil retalha agora o etanol, atinge diretamente o eleitorado do Trump. Então, por isso que ele está maneiro com o Brasil aí, incluiu o Brasil nos 10%, junto com a América do Sul. Então você vê a engrenagem. Cada movimento desse beneficia alguns estados americanos, prejudica outros, beneficia... Você pega a indústria automobilística. Logo de cara você teve indústrias aí europeias, a Stellantis e outros aqui, colocaram... deram uma folga prolongada para os funcionários lá, porque não tem ideia de como que vai ser o futuro, em função da imprevisibilidade na relação comercial Estados Unidos-México. Daí falar, não, mas você vai ter novas plantas que vão ser implantadas, produzidas nos Estados Unidos. Tá, mas quanto tempo leva para você montar a planta e começar a gerar emprego, sendo que daqui a 2 anos... Não, acho que ano que vem já, né? Vão ter aquelas eleições parciais que podem tirar a maioria republicana do Senado. E tem um outro aspecto que é fundamental, que é o papel da Suprema Corte americana. Veja bem, a Suprema Corte, eles pensam do mesmo modo no Brasil, nos Estados Unidos. A Suprema Corte no Brasil passou toda a década de 10 desestruturando institucionalmente o país. Ela foi a grande responsável pela ascensão do bolsonarismo, porque ela achava que no fim da linha lá viria uma direita moderada. Quando o Bolsonaro apareceu como inimigo declarado da Suprema Corte, o STF aqui mudou e hoje se transformou na grande âncora aí contra o arbítrio do Bolsonaro.
Quando você pega lá atrás, o pessoal falava, não, mas a Suprema Corte é conservadora, ela pode ser conservadora nos costumes, pode ser simpática ao Trump, a partir do momento que você vem e começa a atropelar decisões judiciais, muda a história. Então ele ameaçou demitir juízes, ele investiu contra a juíza que votou contra ele, e você já começa a ter um movimento da Suprema Corte para brecar essa loucura dele. Então não dá, porque se você pegar a ultradireita, ela é contra todas as instituições, ela tem a pauta moral dela, que é acabar com todos os direitos civis e tudo, mas ao mesmo tempo ela tem que encontrar modos de convivência com a Suprema Corte. Aqui no Brasil, se pegar o Supremo no tempo do Estado Novo, no tempo da ditadura, a ditadura afastou 3 ministros liberais aqui, de alto nível, para poder colocar ministros que obedecessem a eles, mas eles eram uma ditadura. Então eles tinham o poder das armas aí para coibir. Nos Estados Unidos, será que com aquela complexidade, com a riqueza da sociedade civil, das demais instituições, será que ele vai ter essa liberdade de atropelar a justiça? Eu acho que em breve o embate do ano vai ser Suprema Corte Americana e Trump. Por aí. Gente, ainda tem muita água para rolar, na verdade. Muita. Tem muito meme da Turma da Mônica ainda. O que está acontecendo? Eu não sei para rolar. Obrigada, Nassif. Em guerra digital, eu vi um desses rios aí que soltaram. O que você acha de um presidente que acabou com toda a poupança de uma vida que você tinha nas bolsas? O que você acha de um presidente que acabou com o fundo que você guardou para o estudo dos seus filhos? Porque lá é tudo pago, gente. O pessoal, outro dia eu estava vendo um sujeito fazendo um cálculo aí do PIB per capita americano, comparando com a Europa. O PIB per capita é tanto. O estado mais atrasado dos Estados Unidos tem um PIB per capita melhor que a Itália. Acontece que no PIB per capita não entram os gastos com educação, saúde, que nos países europeus são fornecidos pelo Estado. Exato, é muito diferente. E nos Estados Unidos você tem que pagar. Veja o caso Olavo de Carvalho, o maior defensor dos Estados Unidos, você vai se tratar no SUS aqui. É isso, Nassif, então, importante. Importante essa observação também. Obrigada, até semana que vem, querido, valeu. Até semana, pessoal. Valeu. Bom fim de semana. Nassif. Obrigada. Boa noite, querido. A gente vai trazer aqui também, Edu, agora há pouco saiu na nossa rede social um vídeo do Eduardo Moreira falando a respeito dessa crise toda, né? Do mercado lá nos Estados Unidos, né? A crise do mercado de ações lá dos Estados Unidos. A nossa produção está separando o vídeo, a gente vai trazer já aqui também, super importante, acho que vão trazer esses insights que a gente estava debatendo. O Nassif falou de criptomoeda, o Eduardo, assim, também, desde das primeiras aulas aqui no ICL, ele faz alerta, não caiam nessa jogatina de criptomoeda. Porque você só vê criptomoedas hoje no noticiário policial. Sim. Tem aquele rei da criptomoeda no Rio de Janeiro, que ele conseguiu a arte de juntar a criptomoeda com milícia e com Igreja Universal. Que beleza. Esse fez completo. Então, criptomoeda tem que ficar de olho nessa parada. É que na Argentina, né, o Milei fez propaganda de criptomoeda e virou caso de polícia também. Maior escândalo. Né, tem processo aberto contra o Milei. Então, nós temos 2 principais presidentes de extrema-direita nas Américas. O Milei, numa crise de popularidade, ontem o Congresso rejeitou os 2 nomes que ele indicou para a Suprema Corte. No Brasil, isso nunca aconteceu. Então, a oposição falou, não, Milei, os nomes que você indicou não vão para a Suprema Corte. Ele está derretendo assim, na popularidade, na rua e no apoio congressual também. Então, você tem o Milei em crise e o Trump que pode entrar numa crise de popularidade. Começou a cair a popularidade dele rápido, Gabi. Ele já está batendo em 43% só de aprovação com 2 meses no governo. Né? Muito bom isso. Aliás, já que você puxou o Milei, eu estava lendo hoje na coluna do Jamil Chad, do UOL, que o Trump está exigindo que a Argentina se distancie da China também. Então, além de ter sido taxada ali... Mas a Argentina está na mão da China já. Pois é. Totalmente na mão. Fez negócios ali, apostou no começo do governo. Não tem salvação para a Argentina sem a China. E aí a condição do Trump, olha, a gente pode continuar sendo amigo, eu posso te ajudar se vocês se distanciarem da China. Então, que coisa, né? Não, e assim, a Argentina fez todo o movimento, a Argentina não, o Milei, né, o governo Milei, de se colocar de joelhos perante o Trump, como o Bolsonaro tinha feito, né, de bater continência para a bandeira
nos Estados Unidos. E na hora das tarifas, o que adiantou? A tarifa do Brasil e da Argentina é a mesma. Da Colômbia, do Chile, da Colômbia foi também. tudo a mesma coisa. Então, o Trump não deu... O principal aliado do... O principal aliado, ou o Milei achou que seria um aliado, seria beneficiado, e ficou com a mesma tarifa do Brasil, 10%, né? Só a Venezuela teve uma tarifa um pouco maior, de 15% nos países da América do Sul. Os outros todos ficaram com 10%. É curioso isso, até se você juntar com a análise do Bolsonaro, né, de que é um governo socialista, o Brasil, e por isso foi taxado, o Milei foi taxado do mesmo jeito, que é amigo do Trump. Então, qual o sentido, né, disso? Não, é assim... tem aí vocês trataram disso no começo do programa, eu vi assim... o raciocínio dos bolsonaristas está entrando em parafuso aí, né? Porque eles defenderam tanto o Trump e agora o Trump está taxando os produtos brasileiros, o agronegócio brasileiro. Isso já pode gerar uma crise e uma chance para o Lula também se articular com o agronegócio. Dizer, vocês querem ter os interesses de vocês defendidos? É com o governo brasileiro, não é com esses loucos aí do bolsonarismo. Você tem o vídeo, Vamos chamar o vídeo do Eduardo Moreira a respeito desse assunto? Vamos lá. Fala, turma. O dia hoje no mercado americano foi um desastre total. O S&P, o principal índice de ações americano, caiu 6%. Isso é considerado um crash, né? Ou seja, uma daquelas quedas históricas que poucas vezes acontecem. Se você está pensando assim, mas poxa, o que eu tenho a ver com isso, né? Isso pode mudar completamente o jogo nos Estados Unidos. E mudando o jogo nos Estados Unidos pode mudar o jogo no mundo inteiro. O dia de hoje só de queda? Não. O que aconteceu ao longo dos últimos dias e semanas. A Bolsa Americana, diferente da Bolsa Brasileira, tem um impacto muito grande na popularidade dos governantes nos Estados Unidos. As pessoas nos Estados Unidos costumam guardar as suas economias, os seus planos de aposentadoria, enfim, costumam investir em bolsa muito mais do que a gente. Quando você tem quedas muito relevantes da Bolsa Americana, existe uma sensação de perda de riqueza, de empobrecimento, muito maior do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. O que aconteceu nos últimos dias é que não só as pessoas muito ricas dos Estados Unidos viram suas fortunas assim serem dilapidadas, né, de uma maneira muito rápida, mas as pessoas da classe média americana, os trabalhadores americanos, também viram suas economias de uma vida inteira serem assim dilaceradas, né, nesses poucos dias e poucas semanas que se passaram. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, tá, nos últimos 12 meses, com essas quedas da Bolsa dos últimos dias, todos os ganhos da Bolsa Americana, eles já foram destruídos. E nos últimos 12 meses a Bolsa já está caindo 2,5%. Ela que estava subindo muito já. O valor de mercado que foi destruído desde do melhor momento da Bolsa até agora nos Estados Unidos, já passa de 5 trilhões de dólares. Isso é mais do que o Brasil produz de riqueza durante 2 anos. Isso foi o que aconteceu de destruição de valor de mercado das empresas americanas nesse tempo curtíssimo. Quando a Bolsa cai muito assim, isso é uma coisa mais técnica, mas é importante vocês saberem, várias pessoas que têm apostas na Bolsa, elas têm que liquidar as suas apostas, porque são apostas alavancadas. Então, elas têm as chamadas de margem. Chamada de margem é isso, o cara faz uma aposta alavancada, uma aposta com dinheiro que ele não tem, e quando aquilo começa a cair muito, os bancos falam o seguinte, é bom você depositar dinheiro, que eu não sei se você vai ter para honrar isso que você está começando a dever. E quando isso acontece, as pessoas, elas têm que vender as outras coisas que elas têm para poder cumprir com o compromisso delas. E quando elas vendem as coisas que elas têm, isso faz o mercado cair mais e mais e mais. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Pode ser que o mercado americano recupere tudo isso e tudo isso passe a ser simplesmente um soluço. Mas se o mercado americano não recuperar nos próximos dias e próximas semanas, isso pode impactar em muito a popularidade do Trump. Mesmo essa pesquisa que saiu há 2, 3 dias atrás, ela já está completamente desatualizada se o mercado se estabilizar nos níveis que está agora ou se cair mais. E vamos lembrar, né, que a maior parte das pessoas
que é ligada em mercado, que investe em bolsa e etc., não só tem essa simpatia maior por Trump, como Trump prometeu para elas. Tem até um vídeo hoje que virou um meme enorme, prometeu que elas iam ganhar e ganhar e ganhar dinheiro quando ele estivesse no poder. O Trump perdendo essa popularidade de uma maneira muito rápida, isso mexe completamente com as placas tectônicas políticas nos Estados Unidos e, de certa forma, mexe também com as expectativas do mundo inteiro em relação ao que vai acontecer. As próximas semanas vão ser fundamentais para a gente entender o que vai acontecer com os Estados Unidos politicamente e com o mundo nos próximos anos. Tá aí um resumo do que a gente vinha comentando, né? Condensado aí, né? Justamente, sobre essas com dados mais técnicos, né? Do mesmo fim do mundo que a gente já vinha comentando. É o diário do fim do mundo. Mas nós estamos rindo, mas o negócio é pesado. Eu gostei, que você já tinha comentado, Rodrigo, também, mas ele falou da sensação de empobrecimento que acontece, né? Quando tem essas quedas relevantes para o estadunidense. O cidadão médio, não é só para o magnata, não é para o cidadão médio. E o Edu falou dessa questão das pessoas que estão alavancadas, daí tem que sair vendendo para bancar, e aí isso vira uma reação em cadeia uma que bola de neve, né? Pode gerar. O que ele falou, não sabemos se vai gerar uma espécie de um crash assim, ou se vão conseguir sustar isso e controlar num patamar mais baixo. De qualquer maneira, crise na popularidade do Trump nas próximas semanas. É isso aí. Meu Deus. Olha, de tédio a gente não morre aqui, viu, gente? Isso aí. Semana que vem tem mais. Vamos nessa? Tá liberada, Chico Sá? Sabe por que a Jurubeba tá liberada? Porque ela não foi taxada por nenhum dono do mundo. O uísque escocês foi taxado, a cerveja mexicana teve um sofrimento hoje pesado na economia internacional, mas a Jurubeba, que vem lá do sertão da Bahia... Tá garantida. Frutinha do sertão, não passa pela economia do Trump nem por ninguém. É isso. Viva a Jurubeba! Tá liberada. Tá liberada. Ainda bem, então. Se taxar a Jurubeba, e o negócio vai ficar feio aqui no... Ufa, acaba o mundo, né? Boa sexta-feira, Rodrigo, obrigado, Chico. Mais uma semana concluída. Boa noite pra vocês também. Juízo, mas sexta-feira, então nem tanto. Isso aí. Nessa. Boa. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.